Pessoal, voltamos aqui com o Douglas Vaz, né, presidente do Sinduscom e também CEO, empresário contábil da Vaz Empreendimentos. E hoje, nesse segundo episódio da entrevista com ele, nós vamos falar um pouco sobre a Vaz Empreendimentos Imobiliários, né? Como é que ele desbravou aí esse Brasil afora com coragem, com resiliência para levar a Vaz, uma empresa do Espírito Santo, para Rondônia, Mato Grosso e recentemente São Paulo. Você não pode perder esse episódio que está incrível. E a gente está aqui com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sinduscom Espírito Santo, e também empresário na área de desenvolvimento urbano, Douglas Vaz. Douglas, seja bem-vindo, muito obrigado, tá? Primeiro por aceitar o convite do nosso podcast. Vamos conhecer um pouquinho do Douglas, né? O Douglas, ele é empresário com mais de 40 anos de experiência no mercado imobiliário, profissional com ampla experiência em loteamento, já desenvolveu mais de 120 empreendimentos no Espírito Santo, Rondônia e Mato Grosso. E eu já vou começar, Douglas, falando um pouquinho sobre isso, né? Quando eu te conheci, eu achei você extremamente desbravador. Porque um empresário capixaba, eu não sei se você é capixaba, mas acho que é capixaba, sair do Espírito Santo e levar empreendimento imobiliário para o norte do país e para o centro-oeste, muita gente não tem essa coragem. Então, eu já vou começar te perguntando sobre isso, né? Como é que foi essa trajetória para você chegar até essas outras regiões? Oi, Carla. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar no podcast seu aqui. A gente fica bem feliz de ter a oportunidade de falar um pouco da gente e um pouco de mercado também, né? A questão dos... Onde chegamos, fomos até Rondônia, Mato Grosso, isso é com muita persistência e acreditar naquilo que a gente enxerga. Primeiramente, eu sou de uma empresa que é a Vaz Desenvolvimento, é uma empresa que ela tem um slogan Deus é fiel, então sempre a gente carrega isso na frente como Deus é fiel, então a gente acredita muito nos propósitos de Deus, mas com muita responsabilidade, com muita pesquisa, com muito entender o que tem nas regiões, entender o que é a necessidade do ser humano, porque nós vendemos produto para ser humano. Nós somos um mercado que nós vendemos para realizar sonho e dar condições para as pessoas estar morando, estar desfrutando como segunda moradia, naquilo que é o sonho dele, porque o desejo número 1 do ser humano é residência, é casa. Depois que vem carro, hoje em dia acho que nem um jovem, mas não querem mais carro. Mas é o primeiro, né? mas o sonho é casa. Mesmo que os jovens de hoje, a geração Z, o que ele tem na cidade, primeiro que vem é o imóvel, até o imóvel. Então, nós chegamos... mais de 40 anos, na verdade eu comecei a trabalhar no segmento imobiliário, eu tinha 15 anos de idade, eu já estou com 65, então isso já fazem 50 anos, né? 50 anos dentro desse mercado. A empresa, quando abri a primeira empresa, já tem uns 40 anos, né? Quando eu comecei a tocar os próprios projetos, isso na época fundamos uma empresa com meu falecido pai, João Vaz. E depois, já tinha uma empresa há 28 anos, que é a Vaz Desenvolvimento. Foi quando, uma vez, o falecido Lozinho Correia, que foi prefeito em Linhares, ele chegou para mim e comentou sobre... Eu até brinco com isso, né? Até eu não posso esquecer, porque o que me levou a ir para Rondônia, Mato Grosso? Ele chegou para mim e falou assim: Douglas, eu quero que você faça um loteamento para mim em Vilhena. Aí eu falei para ele assim: Jair, mas Vilhena, onde é Vilhena? Ele falou: Vilhena é Rondônia. Aí eu falei para ele assim: eu vou lá fazer o loteamento para vender lote para índio. Aí ele começou a rir, falou: é o que todo mundo diz, mas você gosta de fazenda, eu vou te convidar para você ir na minha fazenda, você passar uns dias na minha fazenda, se não. Então, lá na fazenda, eu tenho, em vez de falar muito em fazendas, em Rondônia, Mato Grosso, aí que quando eu cheguei na cidade de Vilhena, eu vi uma cidade promissora. Aí que eu fui entender o que é o agronegócio, o agro. Então, a primeira visão que eu tive, falei assim, aqui é uma região que é onde está o combustível do ser humano. O combustível do ser humano é o alimento. Sem o alimento, o ser humano não vive. Então, lá tem assim, a cadeia alimentar está toda na região dentro do Brasil, onde tem terras férteis, uma região que você não tem irrigação, não precisa de irrigação, tem um tempo certo de chuva, começa a chuva no mês de novembro, dezembro, janeiro, vai até início de maio, são quase 6 meses de chuva constante.
Então eu falei assim, aqui tem uma segurança Plantando a de coisa cadeia, certa, uma né? segurança da cadeia alimentar para o mundo. Então essas regiões elas têm futuro. Aqui é um lugar que a economia sempre vai ficar estabilizada, porque sem alimento ninguém vive. É alimento e remédio que eu vejo, são duas coisas que o ser humano não consegue ficar sem. Um vestuário ele pode até ficar sem, mas sem um alimento não fica. Essa foi a primeira visão que eu tive. Olhei uma região muito organizada, né, e começamos com o primeiro empreendimento há 14 anos atrás em Vilhena. De Vilhena nós se expandimos para várias cidades de Rondônia, depois entramos no estado do Mato Grosso e recentemente agora pela Vaz nós entramos lá no estado de São Paulo. Já estamos com 4 plantas, 4 empreendimentos lá em fase, alguns com fase avançada para fazer lançamento. Então nós estamos Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e Rondônia, né? Então são esses estados. A gente assim acredita muito. Nós temos uma equipe que faz com que pessoas que começaram a trabalhar, eu tenho pessoas encarregados gerais, engenheiros, para ter uma engenheira que cuida da planta de Rondônia e Mato Grosso, é uma engenheira até uma jovem, mas ela começou a trabalhar na empresa, ela estava... Fazendo a faculdade, trabalhava, não, nem faculdade. Ela trabalhava no plantão de vendas, na porta e recepcionando e falando, bom dia, boa tarde, pode se direcionar a um corretor. E são pessoas como ela e outras que começaram na empresa lá embaixo e hoje têm os cargos altos. Então, são as pessoas que conhecem o DNA da empresa. Então, com isso, nos dá segurança, porque... De empreender longe. De empreender longe e também a raiz da empresa. Então, essas pessoas que foram formadas aqui, foram para o estado de Rondônia, foram para o estado de Mato Grosso, agora nós estamos já mandando aí, abrindo filiais em São Paulo, pessoas que foram treinadas aqui dentro, já conhecem a empresa há mais de 15 anos, 20 anos, então sabe o DNA da empresa. Então, a gente não perde isso. Então, você não perde o histórico, né? Cultura. Uma questão de crescimento, a pessoa tem que ter muito cuidado, quando cresce, perde a identidade da empresa. Se perder a identidade da empresa é risco. Não estou dizendo que isso tudo vai dar errado, mas se perder a identidade da empresa é risco. Então você tem que sempre levar isso. Você começou, foi dando certo, você pode fazer modificações? Pode, igual, por exemplo, a Vaz é uma empresa que ela na tecnologia, sempre a gente está procurando fazer melhoramentos na parte de tecnologia, mas no DNA da empresa, o pensamento, né, a cultura que tem a empresa, o cuidado que tem com o ser humano, o cuidado que tem com os colaboradores, com o cliente final, isso aí a gente nunca pode perder. Eu acho importante você falar isso, não é a primeira vez que eu vejo você falar, vi no seu discurso lá da sua posse recentemente, porque eu também penso assim, eu acho que o passado não pode se balizar nele para ser o futuro, mas ele é onde a gente tem a identidade e a raiz da empresa e a cultura. Então, acho que quem está entrando tem que valorizar isso, e como você cria, né, vamos dizer assim, a gente cria a pessoa, querendo ou não, ela leva essa raiz adiante. Douglas, se você fosse começar hoje, né, como empresário, você já está com 75 anos, né? Já está 65 anos. Está novo ainda, né? Mas se você fosse hoje, alguém falar para você, ó, vamos fazer uma obra em Rondônia, um loteamento em Rondônia, qual seria a sua percepção de primeira? De primeira, acho que é meio assim, a gente responder... Você está maluco? Eu vou... foi o que aconteceu na época, né? Que, assim, como é que você vai... Eu vou fazer um empreendimento lá, que Rondônia, eu não pesquisava, não entendia muito da cidade, naturalmente eu não iria. Foi como eu respondi o próprio Jair na época. Jair, vou vender lote para índio, ou vou fazer o que lá? Não iria, né? Se eu não estivesse ido lá para conhecer pessoalmente, eu não estaria lá naquela cidade, não teria expandido a empresa para aquelas regiões que são muito promissoras. As dificuldades de ontem são as mesmas de hoje ainda para a gente poder fazer empreendimentos no Centro-Oeste, no Norte? As dificuldades de 15 anos atrás, 20 anos atrás? Lá, para você ter... Eu me surpreendi quando eu cheguei. As dificuldades lá não tinha como tinham aqui na época, né? O que existia na cidade, você quando chegava, teve alguns municípios que eu cheguei, os prefeitos, igual para mim, a cidade de Sapezal, uma cidade pequena, do agro, um dos maiores produtores de soja, de algodão do Brasil, uma cidade, ela deve ter
hoje seus 70 mil habitantes. Eu fiquei surpreso quando eu cheguei na cidade. Eu estava olhando umas áreas, estava eu, a gerência, estava a gerência regional e estava o pessoal da engenharia. E aí eu falei assim, eu quero saber se aqui, como é que está a questão da drenagem dessa região. Porque lá tem assim, as cidades são tudo tipo um tapete, igual um platô, igual um campo de futebol. E às vezes você tem dificuldade para corpo de drenagem jogar né, carregar as águas de chuva, água pluvial, para levar para um corpo receptor, que seja um rio ou um córrego, alguma coisa. Assim, vamos lá na prefeitura para poder ver como é que estão os projetos aqui da cidade. Aí chegamos, era mais ou menos 11 horas, meio-dia, mais ou menos no horário disso. O pessoal está almoçando, mas o que vocês querem? Nós queremos saber disso, disso e disso. Mas eles voltam aqui às 13 horas, vamos dizer, às 13 horas. Às 13 horas, 13h05 nós chegamos. Chegamos lá, já tinha uma mesa, nós não tínhamos agendado. Tudo naquele preparado. Momento, a mesa tinha lá umas 8 pessoas. Aí eu falei assim, poder pegar uma informação, 8 pessoas. Aí botaram uma mesa de reunião, uma tela, né, uma TV de LED lá na frente. Aí o pessoal, o que vocês querem? Eu falei assim, nós queremos saber disso, disso. Eles acessaram lá dentro, no computador, foram lá e botaram na tela, projeto tal, de drenagem, lança aqui, vai lançar em tal lugar, obra do valor de X, inicia essa obra no dia tal e termina no dia tal. Gestão inteligente, vai trazer empreendimento, vai gerar emprego, vai gerar economia. Aí eu perguntei e falei assim, poxa, mais rápido. Aí chegaram e falaram assim, qual e-mail que eu posso mandar o projeto e posso mandar tudo para vocês? A nossa engenharia, não, por e-mail tal, passou, já está no e-mail de vocês. Todos os projetos, tudo vocês estão precisando. Aí você já ficou encantado, né? Aí eu olhei e perguntei assim, falei assim, vem cá, quanto tempo vocês levam para, se eu entrar com um projeto aqui para poder aprovar? Eles viraram para mim e falaram assim, aqui nós levamos 7 meses, nós estamos com os projetos aprovados. Se vocês atender todo o que tiver dentro da legislação, 7 meses entrega para o Para loteamento mais rápido sonho, assim, né? Aí eles chegavam assim, tá vendo essa mesa que está sentada aqui? Aqui tem o pessoal da área de meio ambiente, da procuradoria, de obras, desenvolvimento urbano, então está todo mundo sentado nessa mesa. Quem estão aqui é que analisa os projetos tudo num tempo só. Sentam na mesa, discute, abre os projetos, abre os processos e vão lendo, então tem uma comissão. Eu falei assim, poxa, isso aqui está muito avançado. Então os projetos lá andam com muita rapidez e as exigências são iguais aqui e às vezes até mais do que aqui, né? Mas funciona. E funciona. Que bom. Funciona. E Douglas? Aí, sabe por quê? Que eu perguntei, gente, mas com velocidade, falaram assim, a gente quer ver a cidade crescer. Isso, nós temos necessidade, porque a cidade cresce, nós precisamos de moradia, precisamos de coisas novas. E Rondônia evoluiu muito também na área hospitalar, né? Eu conheci pessoas que saíram daqui do Espírito Santo para empreender lá na área hospitalar, construir hospital, fazer centros médicos, então evoluiu muito. Então, acho que isso é uma gestão inteligente, né? Você traz mais negócio para o seu estado, isso gera mais emprego, gira economia, isso faz todo um diferencial para poder isso melhorar, né? Para melhorar e ampliar o desenvolvimento econômico. Então, eu vou sair um pouquinho dessa esfera da empresa, da VAS, porque eu me surpreendi quando conheci. Eu não via, e o mercado, você falou uma coisa interessante, o mercado pode mudar, as coisas evoluem, os desejos mudam, mas imóvel, eu sou suspeita porque eu trabalho já tem muitos anos, eu sou apaixonada pelo ramo, imóvel é sonho. E sonho tem que se ter cuidado, né? Sim. Então, sonho é algo que a pessoa planeja durante anos da vida dela, e vocês têm uma missão muito grande para mim, na minha visão, empresários da área, que é entregar um sonho com qualidade, para que essa pessoa não tenha uma frustração, porque, de repente, né, eu lembro da época da Encol, por exemplo, mais de 40 mil pessoas desempregadas, mas, né, porque era América Latina, não era só Brasil, não sei quantos mil unidades sem entregar, e depois, 2008, 1998, e depois de novo 2008, outra queda, várias empresas do nosso estado quebrando. Como que é essa frustração da pessoa que está ali há anos, né? E ela não sabe agora que todo o dinheiro que ela juntou, com o que vai acontecer. Então, a responsabilidade desse setor, ela é muito grande, e também a segurança. Então, essa coisa de você falar sempre nos seus discursos, nas suas entrevistas, de valorizar o ser humano, valorizar a capacidade interna, eu vejo no seu olhar, assim, você falando a sinceridade. E isso é legal. Para quem compra a unidade sua, sabe que vai estar sendo bem tratado.
vamos dizer assim, bem recebido, né? Encerramos, então, essa semana o nosso podcast Taço Conta com o Douglas Vaz, né, da Vaz Empreendimentos Imobiliários e também presidente do Sinduscom. E na próxima semana a gente vai falar também com o Joaci, gente, outro empresário do ramo imobiliário, porque agora a gente vai focar no imobiliário aqui nesse podcast, onde a gente vai trazer bastante novidade e falar um pouquinho da experiência, do crescimento e dos desafios dele como empresário do setor. Então não percam nossos episódios dentro das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, TikTok e YouTube, episódio completo. Então venha com a gente que a gente tem muita novidade para você.